Muito obrigado por ter este privilégio de encerrar as jornadas organizadas no 8º centenário da Ordem Dominicana. É verdadeiramente, fora de qualquer retórica, uma verdadeira honra estar aqui e apresentar esta conferência. Devido à importância que a construção de um vasto império transoceânico tem para a história portuguesa, decidi encarar hoje um assunto ainda não adequadamente pesquisado, no meu ver. É opinião comum que o conjunto das formas de penetração dos portugueses em regiões ultramarinas tenha originado principalmente de interesses comerciais. Há algum tempo que insisto na importância do vínculo religioso que conectava experiências múltiplas. Dizia, vou me concentrar sobre o problema do Império Português, pela sua importância para a história portuguesa em geral, e também porque quero desafiar um pouco uma ideia consensual do que, digamos, o Império Português seja um corpo fragmentado, diversificado, por causa principalmente do facto de ter sido, digamos, um império construído a partir dos interesses comerciais. Pelo contrário, há algum tempo que insisto na importância do vínculo religioso que conectava experiências múltiplas de Brasil a Macau. Este vínculo derivava das bulas papais da metade do século XV, que consagraram os reis de Portugal como verdadeiros senhores, veri domini, de terras, mares e populações num espaço extraordinariamente amplo, definido com maior precisão ao longo do tempo, em troca da obrigação de evangelizar os não-cristãos que se achassem neste espaço. Em casos específicos, este é logo um problema, digamos, moral, de que falarei em parte durante esta conferência, como o dos habitantes da África Ocidental, previa-se também a faculdade de os reduzir à escravidão, na esperança que isto facilitasse a sua futura conversão. Para citar palavras famosas do cronista Gomes Eanas de Zurara, posto que os seus corpos estivessem em alguma sujeição, isto era pequena coisa em comparação das suas almas, que eternamente haviam de possuir a verdadeira soltura. O recurso às bulas explica-se pelo reconhecimento, em particular, da potestade indireta do Papa sobre os não-cristãos, ou seja, um dever pastoral que o Papa tinha também sobre as almas do que não eram convertidos e que podia chegar até autorizar um príncipe a organizar uma pregação, digamos, uma ação de missionação e de pregação numa determinada área. E o reconhecimento deste poder mutualmente por parte das coroas de Castela e de Portugal, que fizeram deste poder, digamos, a arbitragem, o poder que devia decidir sobre as suas controvérsias nas explorações atlânticas da altura. Estas são as premissas da centralidade da teologia moral em matérias relevantes para o Império. Os debates que surgiram com a finalidade de orientar as decisões do rei de maneira que não o obrigassem em consciência, ou seja, que as ações do rei não constituíssem pecado, originaram uma cultura imperial rica de preocupações religiosas. Esta cultura foi regulamentada por uma série de posições oficiais, oriunda de instituições régias e eclesiásticas, que refletiam a estreita relação entre os teólogos da corte e o rei, os conselheiros religiosos que rodeavam os reis da tarde Idade Média e da época moderna. Foi um símbolo desta estreita relação a Mesa da Consciência, um conselho criado em 1532 para resolver as dúvidas morais ligadas à ação régia, especialmente em matérias como a liceidade das conquistas, os comércios ultramarinos, as estratégias de missionação e a escravidão.
até a União Dinástica de 1580, a mesa, cujos deputados eram, na maioria, teólogos e canonistas, atuou numa relação apertada com outras instituições criadas ou reformadas nos anos 30 do século XVI, ou seja, nos mesmos anos em que se criava a Mesa da Consciência, nomeadamente a Universidade de Coimbra e a censura. Neste quadro, os dominicanos, já ativos como missionários na África Ocidental na segunda metade do século XV e, como nos lembrou Saúl Gomes esta manhã, também já presentes no norte da África desde a tomada de Ceuta, adquiriram uma centralidade que ainda não está suficientemente reconhecida. Não faz muito sentido, no meu ver, avaliar a sua contribuição a partir de uma comparação abstrata com a segunda escolástica espanhola, que digamos, nos temas ligados à conversão e aos direitos dos não-cristãos, neste contexto, alcança níveis de grandíssima importância. Não faz sentido porque, então, naquela época, os religiosos e as suas ideias circulavam habitualmente através da Península Ibérica, ou seja, não estavam dentro de padrões nacionais a sua atuação. Isto foi ainda mais evidente a partir dos anos 30, mais uma vez, do século XVI, quando a reforma observante de matriz hurtadista chegou a Portugal graças a Jerónimo Padilha e outros frades castelhanos que alcançaram posições-chave dentro de pouco tempo, digamos, neste sistema institucional régio e eclesiástico português. Então, pergunto-me, o que é que ganhamos em nos perguntarmos se houve, como às vezes se lê na historiografia, um Francisco de Vitória ou um Bartolomé de las Casas português? Pouco, no meu ver. Porque a cultura teológica que está na origem das posições celebres destas duas grandes figuras era substancialmente partilhada pelos dominicanos em Portugal. Lembre-se, por exemplo, que desde 1541, a Cátedra de Vésperas em Coimbra, reservada ao comentário da Summa Theologiae de Tomás de Aquino, passou a um discípulo de Vitória, Martim de Ledesma, o qual em 1557 alcançaria a Cátedra de Prima, isto é, a mais influente posição intelectual no reino, enquanto outro discípulo de Vitória, apesar de não dominicano, o canonista Martim das Pilqueta, mais conhecido como o Dr. Navarro, lecionava na mesma universidade desde a principal cátedra de cânones. O que é que era diferente? Era o contexto político. A maior debilidade política e militar de Portugal face aos seus rivais europeus, antes de tudo a França, induziu a coroa a não aceitar os argumentos com que Francisco de Vitória, na célebre Relectio de Indis, pronunciada em Salamanca em 1539, rejeitou a tese que o Papa pudesse conceder o dominium, isto é, o senhorio, sobre os não-cristãos e as suas terras, a príncipes cristãos que se empenhassem na sua evangelização. Esta rejeição tem sido considerada por parte de muitos historiadores do direito, um ato fundativo do direito internacional. Esta, claramente, é uma questão de que se pode falar, mas é evidente que o peso, a importância da Relectio de Indis é indiscutível. A conclusão de Vitória não foi, portanto, bem aceita em Portugal, onde as bulas não foram questionadas, mas foi bem recebida pelo imperador Carlos V, que era também rei de Espanha, que era desejoso de não ter interferências nos seus territórios americanos e que também estava, digamos, conduzia, digamos, era soberano de uma potência militar de outro nível, como era a Espanha da altura. Nunca oficialmente recusadas, as bulas em Portugal definiram o campo das possíveis conclusões teológicas. Mas também a heterogeneidade dos súbditos do Império Português foi um obstáculo a ter, digamos, um debate comparável com aquele espanhol. De facto, devido à concentração do Império na América e à classificação rápida dos seus habitantes
originários sob uma categoria unitária, a de índios, a segunda escolástica conseguiu, no caso espanhol, desenvolver uma reflexão orgânica sobre os direitos deles, incluindo uma defesa da sua liberdade, em muitos casos, que no caso português seria muito mais difícil. Seja como for, a variedade extrema de não-cristãos com os quais os portugueses entraram em contato não impediram tentativas de classificações uniformizadoras, como aquela de índios para todas as populações da América. Como mostra o caso, por exemplo, do missionário dominicano Duarte Nunes, que no início dos anos 20 do século XVI dizia dos habitantes de Goa, cito, que não creem, não adoram nada, e são doces de mover, ou seja, de converter. Uma descrição que se tornaria familiar no caso dos índios do Brasil. Quem conhece, digamos, as cartas sobre os primeiros missionários no Brasil, esta é a descrição habitual. E se a escravidão no Império Português foi, antes de tudo, sinônimo de africanos e não de índios, como era para o caso espanhol, levantando os problemas teológicos de natureza diferente, pois nunca, no caso dos africanos, se lhes aplicou a doutrina aristotélica da escravidão natural, ou seja, nunca se pôs em questão o pleno caráter humano dos africanos, como, pelo contrário, aconteceu, como bem sabemos, no caso dos índios, no início da construção do Império Espanhol, em particular através da figura de Juan Ginés de Sepúlveda, um humanista que defendia que os índios eram semi-homens, meio homens, não sei como traduzir bem este, mas homens à metade, não plenamente homens. De qualquer maneira, não faltaram momentos de choque, também no caso português, que envolveram diversos dominicanos e tiveram algum impacto. E me concentrarei sobre este, mas também quero lembrar que havia uma cotidianidade, para além destes grandes momentos polémicos, da reflexão teológica sobre o Império, que produzia efeitos não só, só na aparência menores, e que gostaria de reconstruir sumariamente para oferecer um quadro dos homens e das ideias, dos homens dominicanos e das ideias que mais marcaram este âmbito central da vida religiosa e cultural portuguesa do século XVI. Fazer isto implica uma pesquisa demorada nos códices e pareceres manuscritos, muitas vezes em latim, mas eu citarei em português, nas cartas e nas sentenças de várias instituições, para além dos tratados publicados na época. Mas este exercício permite realmente entender a contribuição específica dos dominicanos só se for integrada, esta contribuição, na rede das relações e posições das elites intelectuais e dos diferentes agentes eclesiásticos que estavam ativos no reino. Isto é, temos que perceber que os dominicanos participavam num debate que era mais amplo, que envolvia muitas vozes, e podemos perceber o valor das suas posições só em comparação também com este mundo mais vasto, eu diria. Agora, a precocidade da ligação entre a Ordem de São Domingos e digamos, construção intelectual do Império Português é manifesta desde a metade do século XV, pelo menos, por exemplo, ao considerarmos o papel ativo do confessor do infante Dom Henrique, Frei Afonso Velho, uma figura muito importante numa série de momentos. Em particular, no início dos anos 50 do século XV, foram-lhe confiadas a Afonso Velho missões diplomáticas junto da coroa de Castela para obter para Portugal a jurisdição sobre 2 ilhas do arquipélago das Canárias. Foi um fracasso, não conseguiu, mas é relevante esta missão, tal como foi-lhe confiada a missão fundamental na sede apostólica, onde o dominicano agiu de acordo com o jurista português Vasco Fernandes de Lucena na delicada negociação da primeira das bulas sobre o senhorio ultramarino português, a Dum Diversas, outorgada pelo Papa Nicolau V em 1452.
Este diploma e o seguinte, mais conhecido, a Bula Romanus Pontifex de 1455, definiram os vastos poderes da coroa e foram retomados como modelos para as bulas alexandrinas que em 1493 reconheceriam o senhorio espanhol sobre as Antilhas. Portanto, digamos, o legado desta ação de Afonso Velho é um legado muito importante, não se limita ao caso português. Este quadro legal, o quadro legal definido pelas bulas, estabelecia uma conexão direta entre a construção do Império e a obediência à Cúria Romana, sempre bem aceita até não surgirem elementos de controvérsia, elementos pontuais, naturalmente, neste contexto. Foi o que se passou nas primeiras décadas do século XVI, a seguir a concessão do padroado à coroa régia portuguesa, o padroado à coroa portuguesa, a qual logo começou a reclamar um maior controle sobre os bens eclesiásticos para suprir os custos globais do Império. Ou seja, também nos tomamos conta da conversão, mas isto tem um custo e, portanto, queremos ter uma voz maior no controle dos bens eclesiásticos. Esta que pode parecer uma questão material, acaba por se transformar numa questão de jurisdicionalista e tem um papel importante para perceber como se desenvolvem os debates teológicos portugueses. Entre os teólogos escolásticos, chefiados por Diogo de Gouveia o Velho e Pedro Margalho, dois não dominicanos, que no início dos anos 30 ganhou cada vez mais espaço na corte de Dom João III, sobressaía um dominicano castelhano que se chamava Frei Alfonso de Toledo, um exilado das guerras de comunidades que tinha havido na Castela nos anos 20. Afonso de Toledo apoiava com sermões muito decididos uma linha jurisdicionalista contra a interferência romana nos negócios portugueses, que estimulou a criação da Mesa da Consciência. Ele foi um dos principais propoentes deste conselho. Mas por influente que fosse, a posição de figuras como Afonso de Toledo não era claramente a única entre os dominicanos. Em 1531, portanto nos mesmos anos, por exemplo, André de Rezende, já lembrado hoje, que na altura era ainda fascinado por Erasmo e integrava o circuito do embaixador Dom Pedro de Mascarenhas junto da corte imperial de Bruxelas, publicou uma Epitome Rerum Gestarum a Lusitanis, ou seja, um sumário das ações dos portugueses, onde se tratava da recente sujeição de Adém, no Mar Vermelho, ao pagamento de tributos à coroa portuguesa. Naquele texto, que era um dos primeiros impressos sobre o Império Português, o dominicano classifica como bárbaros os seus inimigos, os inimigos do Império Português, e reflete sobre o papel central assumido pela guerra contra o Império Otomano, auspiciando, sem grandes esperanças, que os príncipes europeus superassem as suas próprias divisões, estamos na altura, digamos, do início da Reforma Protestante, naturalmente, para, cito Rezende, recuperar o domínio sobre os gregos, para não dizer sobre a Ásia e a Líbia, como ele, digamos, definia a geografia da expansão do Império Otomano. Aquele tema, o tema da união dos príncipes cristãos, seria recorrente entre os humanistas portugueses, até quando acabou por se tornar alvo da censura inquisitorial, a qual suspeitava da frequente associação entre o apelo à unidade dos príncipes cristãos e o profetismo milenarista, que era muito forte nos anos 30 em Portugal ainda. A partir de 1540, a tal censura atuava também através de uma comissão examinadora confiada a 3 dominicanos. Esta medida inseria-se num clima de colaboração cada vez mais assídua entre as instituições eclesiásticas e civis do reino e a Ordem de São Domingos. Ainda em 1540, exatamente, Ledesma, que já lembrei, o discípulo de Vitória, assumiu a docência na Universidade de Coimbra como lente da Sagrada Escritura, iniciou sua carreira. Rezende, que acabamos de lembrar, tornou-se consultor da Mesa da Consciência, e o teólogo Jorge de Santiago
começou a servir como inquisidor de Lisboa. Como sublinharam o padre Vicente Beltrán de Heredia e José Sebastião da Silva Dias, aquela viragem inseria-se numa fase de intenso intercâmbio entre os dominicanos de Espanha e Portugal. Em geral, aqueles anos corresponderam a um ciclo de notável aumento da capacidade de vigilância sobre a vida religiosa e intelectual do reino, em que os dominicanos tiveram um papel decisivo, mas não só na vigilância, como veremos, também nos debates que se abriram no interno deste contexto. No verão de 1541, mas quero dar ainda alguns elementos desta, digamos, construção de uma posição específica dos dominicanos. E no verão de 1541, o delicado encargo de abrir e presidir o Tribunal da Inquisição em Coimbra, onde tinha sede a universidade, portanto um contexto delicado do ponto de vista dos debates intelectuais, foi confiado a um novo reitor, o teólogo dominicano Dom Bernardo da Cruz. Agora, a movimentação destas figuras, ou seja, reitor da universidade, inquisidor de Coimbra e outros cargos que Bernardo da Cruz teve, que lembrarei, era dirigida pelo mais autorizado dos teólogos da corte, Diogo de Gouveia, que também se preocupava de projetar, de programar a renovação dos conselheiros religiosos de Dom João III. Por exemplo, numa carta escrita de Paris, onde vivia em 1544, Gouveia apresentou 6 novos teólogos da corte que deviam substituir os precedentes que tinham, digamos, servido nos anos anteriores, entre os quais os dominicanos Gaspar dos Reis e Jorge de Santiago. O rei seguiu com entusiasmo a sua proposta. Entretanto, sempre em 1544, Bernardo da Cruz era nomeado presidente da Mesa da Consciência, ou seja, chegava ao nível mais alto deste órgão, tinha um papel fundamental na relação entre fé e política na altura. Os efeitos foram logo evidentes na definição dos métodos da evangelização no Império, uma matéria já delicada na época, também pelas questões levantadas pelo tratamento dos índios na América Espanhola, pelo tratamento por parte dos encomendeiros em particular. Em 1545, a Mesa da Consciência conciliava a publicação de um regimento para os catecúmenos da Índia, infelizmente perdido, redigido já anteriormente, acompanhando-o com um parecer sobre as missões na Ásia do Sul, em que se propunha uma reforma da estrutura eclesiástica na Índia, que desse maior responsabilidade às ordens mendicantes e menos responsabilidades à Companhia de Jesus. 3 anos depois, a Ordem dos Pregadores chegava em Goa, em 1548. Portanto, esta chegada é parte deste programa. Dali a pouco viram-se os primeiros efeitos também ao nível da reflexão sobre o Império. Em 1551, o dominicano Diego de Bermúdez, que guiava os primeiros missionários dominicanos na Índia, enviava a Bernardo da Cruz uma relação sobre o estado do Império Português na Ásia, em que pretendia moralizar as condutas dos oficiais portugueses, criticava a linha mantida pelo governador da Índia, refletia com abundância sobre as diferenças entre, como ele dizia, as coisas de allá, ou seja, de Portugal, e as coisas de cá, que naturalmente tem também um relevo do ponto de vista da teologia moral, e, sobretudo, criticava duramente o problema da corrupção endêmica relacionada com a venalidade dos cargos públicos. E mais em geral, esta dimensão econômica do Império Português tinha também outras implicações morais. Em particular, naquela altura, anos 20, 30, 40 do século XVI, havia uma dura crítica aos monopólios dos comércios nas regiões transoceânicas, geridos pela coroa portuguesa em nome das bulas, que, por exemplo, nos anos 20, com uma especial referência ao tráfico das especiarias, talvez tenha sido o único assunto sobre o qual Lutero, Erasmo e o Papa Clemente VII concordavam. Todos os 3 escreveram contra este monopólio português. Agredir, contudo, o direito do monopólio não significava apenas minar os fundamentos materiais do Império Português, mas também pôr em questão as razões da sua existência.
era um problema de legitimidade. Era justo que a monarquia portuguesa exercesse uma política econômica que feria o comércio europeu. Naturalmente, a ideia de que ferisse o comércio europeu era a acusação dos detratores dos monopólios. Qual era o verdadeiro fim do império? Apoiar aquela que se apresentava como a maior missão de evangelização nunca tentada até então, ou enriquecer um círculo restrito de investidores, como acusavam da Europa a coroa portuguesa? Claramente este é um tema muito delicado. E, aliás, já nos tratados de teologia moral quatrocentistas se dava insistente atenção a uma correta prática do comércio e, em particular, ao justo preço, contribuindo para tornar um patrimônio comum da cultura católica, cristã, da época, a condenação dos monopólios. Por tradição, de outro lado, os portugueses atribuíam seus direitos às concessões das bulas papais. Todavia, no passar do tempo, o apelo à autoridade pontifícia perdeu a atratividade. Tanto que se buscaram outras formas de justificação, como as sentenças da mesa da consciência a estabelecer a casuística oficial, ou seja, o que se podia comerciar os monopólios, o que não. Há muitas sentenças que definem esta geografia. O problema era, naturalmente, que durante os anos 30, em Salamanca, Vitória tinha iniciado a corroer o poder papal em matéria de infiéis, educando as novas levas de teólogos, em particular dominicanos, a terem maior sensibilidade a respeito das populações que se tinham alcançado na sequência da construção dos impérios ibéricos. Por exemplo, Vitória reconhecia a plena posse do dominium, ou seja, do senhorio sobre as terras que habitavam aos não-cristãos, mas também acabou igualmente por justificar os impérios ibéricos, servindo-se não de argumentos religiosos, ou seja, do argumento da conversão, mas de argumentos que podiam valer tanto para cristãos quanto para não cristãos. Por esta razão, digamos, por estender o que tradicionalmente era o direito das gentes, da tradição escolástica, a toda a humanidade, apesar da sua fé, a Relectio de Indis é considerada, digamos, uma passagem fundamental em direção de um direito internacional que podia valer para todos, indiferentemente. Na Relectio de Indis, Vitória admitiu, entre os 7 títulos legítimos para iniciar uma guerra justa, a negação do direito natural à livre circulação e ao comércio, ou seja, o que faziam os portugueses, que negavam esta livre circulação. Mas do outro lado, porque a Relectio de Indis é um texto muito complexo, tem, digamos, uma fama fácil, mas depois, de facto, é um texto complexíssimo e riquíssimo de implicações, porque do outro lado, também confirmou que o Papa, se não tinha a faculdade de de transmitir, digamos, aos príncipes a faculdade de conquistar terras, porém tinha a faculdade de conceder a um só príncipe o encargo de difundir a religião, sem implicações, digamos, políticas, sem implicações de conquista, através da pregação, numa terra de infiéis, e que, por consequência, era lícito também, cito Vitória, que aquela circulação seja proibida a outros, ou seja, que a circulação nestas terras seja proibida a outros. Portanto, o texto tem alguma margem de ambiguidade neste ponto. Esta conclusão era uma conclusão que a coroa portuguesa não podia não agradecer. A partir de então, a reflexão sobre comércios e navegações reabriu o debate sobre as guerras da conquista e a escravidão também em Portugal. Ou seja, a partir da superação das bulas, também as outras implicações mais políticas, conquistas e, digamos, mais ligadas ao senhorio sobre os homens, a escravidão, se reabriram. Havia quem criticava totalmente não só o monopólio, mas também, por exemplo, o comércio com os não-cristãos, sobretudo em produtos que podiam ser utilizados em guerras contra os cristãos.
Mas foi exatamente em Portugal, por exemplo, que pela primeira vez esta ideia foi recusada. Foi o Dr. Navarro que nos anos 40, portanto sempre neste contexto destes debates, disse pela primeira vez que não era verdade que nunca se podiam vender armas ou outros produtos aos muçulmanos porque sempre fariam a guerra contra os cristãos. Porque havia muçulmanos e muçulmanos. E que se devia distinguir sempre entre os infiéis. E que, por exemplo, nas Índias e nas ilhas do Índico e do Mar Pérsico era lícito não só vender armas, mas até aliar-se com os muçulmanos em guerra. Portanto, começam a ver como o pensamento teológico começa a abrir-se em direções com implicações políticas importantes neste contexto. Agora, há uma reflexão que corre paralela nestes anos que é importantíssima e que tem que ser lida neste contexto, que é aquela de uma figura que foi relembrada muitas vezes durante estes 2 dias, Bartolomeu dos Mártires. De formação inteiramente portuguesa, desde os finais dos anos 30, Bartolomeu dos Mártires ensinava no Mosteiro da Batalha, onde tinha sede, então, o único studium dominicano do reino. O futuro arcebispo de Braga commentou a Summa Theologiae de Tomás de Aquino entre 1548 e 1551, anno em que foi empossado do título de mestre da teologia em Salamanca, pelo capítulo geral da Ordem, na presença de Las Casas e Domingo de Soto, mal regressados da Junta de Valladolid, onde Las Casas tinha participado na celebre disputa com Sepúlveda sobre a natureza e os direitos dos índios da América. Lembro este pormenor só para mostrar como, digamos, houvesse uma circulação também, contatos diretos entre estas figuras que debatiam os grandes temas da época. Agora, nas suas lições, que sobrevivem em manuscrito, e estes manuscritos foram publicados magistralmente por Frei Raul de Almeida Rolo, Bartolomeu dos Mártires confrontava-se com temas de premente atualidade relativos ao Império. Em linha com a tendência dominante no reino, evitava discutir abertamente as conclusões de Vitória, que de qualquer maneira conhecia, porque sabemos que tinha o caderno com as suas aulas manuscritas sobre a segunda, portanto, dos Mártires nestes anos conhece diretamente o que diz Vitória. E, em matéria de guerra e comércio com os não cristãos, conformava-se à doutrina do dominicano Tommaso de Vio, o célebre cardinal Caetano, convidando a considerar as dificuldades concretas que se colocavam à evangelização digamos, conforme as diferentes escolhas que se tomavam. Ainda que negando qualquer possibilidade de salvação fora da fé, dos Mártires mantinha a recusa da violência na obra da conversão. Aderia, além disso, à tese clássica segundo a qual, contra os infiéis, que de nenhum modo fazem injúria a Cristo, ou seja, contra um tipo de infiéis, os que de nenhum modo fazem injúria a Cristo ou aos cristãos, estou citando Bartolomeu dos Mártires, mas permanecem pacíficos nos seus ritos, em terra nunca possuídas por cristãos, não se pode fazer guerra, nem os depredar, pela sua razão deles serem infiéis. Tratava-se de uma alusão, claramente, a novas tentativas de conquista, especialmente no Brasil, que naqueles anos começava a ser colonizado mais seriamente pelos portugueses. Bartolomeu dos Mártires exortava a enviar aquelas populações apenas, cito, homens apostólicos inermes, como ovelhas entre lobos. A posição é, porém, logo corrigida, porque estes textos são muito ricos de implicações, volto a repetir, ao sustentar que em caso de antropofagia, um crime que era habitualmente atribuído aos índios do Brasil, fosse lícito fazer guerra aos gentios, cito, porque se faz para a defesa do próximo, que impunemente padece gravíssimas injúrias até a morte. Os riscos inerentes a essa concessão eram evidentes. Por isso, Bartolomeu dos Mártires especifica que nenhum outro crime, os riscos, ou seja, o facto que a partir desta abertura se pudesse tentar de justificar conquistas fáceis, e por esta razão, logo a seguir, especifica que nenhum outro crime contra a natura cometido por gentios que viviam segundo o seu culto consentia fazer contra eles uma guerra.
Mas seu teólogo dominicano restringia as possibilidades de legítima conquista das terras dos naus cristãos com argumentos não idênticos, mas com fortes analogias com aqueles de Vitória, exatamente como ele deixava aberta a via do comércio em geral, mas também continuava a reconhecer que as bulas pudessem, digamos, autorizar também os monopólios. Portanto, afinal, este ponto ficava justificado. Baseando-se na extensão do direito das gentes, tal como Vitória, Bartolomeu dos Mártires recusava, cito, que só por causa da religião fosse lícito combater, mas reconhecia que se poderiam destruir ídolos e templos dos infiéis e usar o medo para os desviar dos seus cultos. Eram restrições que ele não aplicava aos muçulmanos, cujas províncias e terras, para ele, ao contrário do que o Navarro, é cristianíssimo invadir e ocupar, sempre. Não punha em dúvida a legitimidade das conquistas portuguesas, mas, no entanto, fixava-lhe limites através de críticas decisivas, defendendo o justo título dos infiéis ao domínio e repelindo sem hesitações o argumento da escravidão natural. Portanto, este é já um ponto importante no pensamento teológico da época. Entretanto, o problema da guerra justa, que não tinha tido grande peso, na realidade, nas discussões até a metade do século XVI, começou a ter uma importância cada vez maior. E era um reflexo da entrada em crise da teoria da conquista fundada sobre a potestade indireta, porque as bulas quatrocentistas não são fundamentadas na teoria da guerra justa, mas na teoria da potestade indireta, que, digamos, não é, são duas coisas diferentes. Nesse contexto, a recessão oscilante em Portugal de Vitória nascia dos temores por doutrinas que arriscavam minar a legitimidade do Império de uma coroa cercada entre o desejo de maior autonomia do Papa em matérias imperiais e a necessidade de conservar em vigor as bulas quatrocentistas, sendo pressionada pelas polêmicas e pelas ações das outras coroas europeias. Por esta razão, exatamente nestes anos, a Mesa da Consciência foi apropriando-se cada vez mais de um poder de verificação e veto sobre os diplomas apostólicos. E abrem-se muitas controvérsias com Roma sobre a interpretação de breves bulas pontuais que são emitidas naqueles anos em matérias relevantes para o Império. No debate sobre a guerra de conquista, intensificado nos anos 50, os dominicanos tiveram um papel de destaque, revelando-se determinantes para conter as possíveis implicações subversivas. A influência das suas conclusões é inquestionável também em textos não escritos por eles, como o anônimo Tratado sobre a Guerra que Será Justa, provavelmente redigido em 1556 pelo teólogo da corte Antônio Pinheiro em relação aos índios do Brasil. Este tratado suportava a pregação pacífica como a única via lícita à conversão dos não cristãos e mantinha que nenhum, cito, dos abomináveis pecados contra a natureza cometidos pelos infiéis, nem mesmo a antropofagia, portanto estamos já para um passo para a frente, não só de Vitória, mas também de Bartolomeu dos Mártires, tornava lícita a conquista. Há uma progressiva construção, digamos, de uma teologia que vai na defensão dos direitos, diria, dos índios, com cautelas, com exceções, mas este vai avançando evidentemente nestas décadas. Contudo, esta posição do tratado é uma posição muito avançada. Uma posição mais cauta era aquela de Martim de Ledesma. Volto a esta figura, o discípulo de Vitória, que na altura era o principal professor de teologia em Coimbra. Mesmo se pode imaginar que nas suas aulas se tenha mostrado menos reticente do que se lê no segundo volume dos seus comentários teológicos publicados em 1560, que vou brevemente resumir. A obra impressa de Ledesma sofreu a profunda influência do De Justitia et Iure de Soto, que era uma espécie de suma do pensamento da segunda escolástica espanhola, e também das Relecciones de Vitória, incluindo a Relectio de Indis, ambos publicados durante os anos 50.
Mas ainda que os conhecesse anteriormente, graças a versões manuscritas, Ledesma evitou citar abertamente os textos do seu mestre Vittoria, ainda este silêncio por volta do Vittoria. Nestas suas aulas admitiu que o pontífice recorresse a todas as armas, cito, temporárias necessárias para a salvação das almas. Portanto, Ledesma faz um passo para trás, diria, em relação a algumas das posições a que se chega nos anos 50. Entre os meios à sua disposição, porém, não contemplou, tal como Vittoria, e neste vemos que ainda estamos nesta linha de Vittoria, o subtrair do senhorio aos infiéis. Ou seja, para Ledesma, desde a principal cátedra universitária portuguesa em 1560, o domínio dos índios não é questionável, não pode ser-lhe retirado. Portanto, há uma, de qualquer maneira, com todas as cautelas, há uma clara chegada a este ponto. Ledesma exprimiu a sua opinião a partir da controvérsia sobre a escravidão natural, aquela de que tinham debatido Las Casas e Sepúlveda no início da década dos 50. Algumas populações, escrevia acompanhando Soto, são rudes e idiotas, mas isto por si não permitia que se lhes fizesse guerra, nem que se lhes ocupassem as terras, apesar do que afirmara Aristóteles na Política. O filósofo grego, com o qual Ledesma discute, queria referir-se apenas àqueles homens que se excluíam do consórcio social vivendo como brutos animais e podiam por isso ser sujeitados com a força. Mas, apesar disso, Ledesma não chegava a considerar este um argumento realmente válido no contexto da construção do Império Português. E, a diferença do Vittoria, recusava até de usar o termo bárbaros por estes homens. O respeitável comentário de Ledesma visava atenuar uma polêmica. É aqui que se deve entender. Ou seja, não é um texto que sai do nada, mas é um texto que responde a uma polêmica que vou descrever agora no pouco tempo restante que ainda tenho antes de acabar. O respeitável comentário de Ledesma visava atenuar uma polêmica que se tornara incandescente também em Portugal. Exatamente como havia uma polêmica incandescente sobre os direitos dos índios na Espanha, mas que no caso de Portugal não se referia aos índios, mas aos africanos. E que tinha sido originada esta polêmica pelo ataque desferrado por uma singular figura que tinha uma formação dominicana, Fernando Oliveira. Fernando Oliveira tinha saído da ordem sem autorização e tinha sofrido um processo inquisitorial, entre outras razões, por sustentar que, cito, nas terras dos infiéis se salvam os que bem vivem na lei da natureza. Portanto, uma posição muito extrema na época. Opinião que combinava Oliveira com o convite a procurar uma conversão sincera a partir da educação à língua e cultura portuguesa dos súbditos não cristãos do Império. Uma posição que tinha defendido também numa obra clássica do humanismo português, a Gramática da Linguagem Portuguesa, publicada em 1536. Agora, cerca de 20 anos mais tarde, em 1555, Oliveira publicou outra obra. É verdade que Oliveira tinha saído da ordem dominicana, mas esta obra está permeada do tomismo e da segunda escolástica, e dos seus argumentos e dos seus temas, apesar de ter um título que não tenderíamos a reconduzir às questões teológicas de que estamos a falar, a arte da guerra do mar. Esta obra não fala somente da guerra do mar, fala muito mais. E entre outros aspectos, oferece um exame minucioso do tipo de guerra com que os portugueses, cito, têm ganhado muitas riquezas e prosperidades, e senhorios, e terras, e reinos. Portanto, exatamente a questão dos direitos da conquista. Às armas de teologia, Oliveira confiou uma denúncia inaudita pela sua radicalidade no Portugal imperial. Se nenhuma paz poderia ser defendida sem auxílio das milícias, escrevia Oliveira, não a todos os infiéis, nem sempre podemos justamente fazer guerra.
escreve. Em particular, sublinhava, não podemos fazer guerra aos infiéis que nunca foram cristãos, como são mouros e judeus e gentios, que conosco querem ter paz e não tomaram nossas terras, nem por alguma via prejudicam a cristianidade. Apoderar-se das terras deles, impor-lhes uma nova ordem, capturar-lhes os habitantes, cito sempre Oliveira, que não blasfemam de Jesus Cristo, nem resistem à pregação da sua fé quando com modéstia lhe a pregam, tudo isto era, nas palavras de Oliveira, manifesta tirania. Agora, esta posição é uma posição que, digamos, vai contra as bulas do século XV. Oliveira não se limitou às acusações contra o direito da conquista, adicionou também uma polêmica clamorosa contra o trato dos escravos, publicada em anos de fortes tensões acerca do poder da manumissão de que gozavam os membros africanos da Irmandade Mista de Nossa Senhora do Rosário. Uma confraria que já estava espalhada não só no reino, mas também no império, e cuja ação investia a Ordem de São Domingos, sob cujo amparo a Irmandade atuava. A legitimidade do uso de escravos africanos, sobretudo nas possessões transoceânicas, era questão extremamente delicada naqueles anos, como mostram também as incertezas do mesmo Bartolomé de las Casas, o qual, apesar de ter atacado nas suas obras as justificações da escravidão avançadas pelos portugueses em relação aos africanos, afinal propunha que se substituíssem os escravos índios com os escravos africanos no Novo Mundo. Portanto, digamos, a questão é delicada. Era exatamente o comércio destes que Oliveira atacava, criticando em primeiro lugar os negreiros que com seus pedidos davam, ele dizia, ocasião a práticas ilícitas ao longo das costas da África Ocidental. Ou seja, a origem é a demanda, diríamos, em termos modernos, não é a maneira, as condições em que se compram os escravos. E dizia, nós fomos os inventores de tão mau trato, nunca usado nem ouvido entre humanos, nem se achará, nem razão humana consciente que jamais houvesse no mundo trato público e livre de comprar e vender homens livres e pacíficos, como quem compra e vende alimárias, bois ou cavalos e semelhantes. São palavras fortes, que se tornavam ainda mais duras perante a justificação representada pela possível conversão, ou seja, a posição das bulas. Dissemos, escreve Oliveira, que os fazemos cristãos e trazemos ao estado de salvação, e as almas valem mais que o serviço e liberdade corporal. E pois lhes ministramos as espiritualidades, não é muito receber deles temporalidades. Mas a realidade, juntava, era que também seus filhos, depois de cá nascidos e cristãos, nunca têm remissão. De facto, prosseguia, os que vão buscar esta gente, quanto ao primeiro, não pretendem sua salvação. E consta, porque se lhe tirarem o de interesse, não irão lá. Ainda mais, continuava ainda, são páginas fortíssimas, que a maioria dos seus donos, em Portugal e no Império, não, cito sempre Oliveira, não ensinam a seus escravos como hão de conhecer nem servir a Deus. Fazer-lhes sem justiça, para os trazer a estado de salvação, não é doutrina apostólica, concluía Oliveira, mas esse mal é causa de sua salvação, nem esse mal é causa da sua salvação, antes de escândalo para eles e para outros. Concluía que o cativeiro dos negros africanos era assim condenado e classificado como desarrazoado, isso é, teologicamente não justificado. Agora, é opinião comum que a obra de Oliveira não tenha sido ouvida. Na verdade, não foi assim. Oliveira pagou a sua audácia com um novo aprisionamento. Mas os seus primeiros leitores foram tocados pelas suas palavras. Bartolomé dos Mártires já tinha, em parte, usado argumentos parecidos
mas, sobretudo, quero lembrar duas sentenças emitidas pela Mesa da Consciência em 1559 e 1560, Mesa da Consciência em que sentavam também dominicanos neste momento, que aparecem como uma primeira reação, resposta, recessão até de alguns dos argumentos de Oliveira. A primeira sentença voltou a esclarecer os modos com que licitamente se pode fazer captivos e cativar pessoas. Ou seja, se responde tentando voltar a esclarecer qual é o campo concreto. Enquanto a segunda exprimiu-se sobre o batismo dos escravos, cito, que não devem ser feitos senão depois de virem à nossa terra, e tentava esta sentença responsabilizar os donos acerca da conversão dos escravos, até o dispor que quem tivesse faltado a esse procedimento perdesse o seu escravo. Mais 5 minutos e acabo, desculpem. Sempre são argumentos fortes, então vem de comentar e vou gastando tempo. Sempre em 1560 saíram à luz os comentários que temos visto de Ledesma. E o Ledesma fala da escravidão, também da escravidão legal, ou seja, não aquela que se justificava dizendo que eram homens inferiores, mas aquela que se justificava com argumentos de direito. E que era, digamos, a possibilidade alternativa às bulas que começava a emergir nas justificações portuguesas. Escreve Ledesma que, apesar de se não vender justamente a liberdade, nem por todo o ouro do mundo, todavia é lícito a vender pela vida, que é mais preciosa de qualquer ouro. Portanto, em alguns casos, as pessoas podiam pôr em condição de escravidão se arriscavam a vida. E adicionava que, apesar de leis deste género não serem usuais entre os cristãos, todavia dizem que até agora este hábito tem tido vigor entre os africanos, apud etíopes, escrevia. Entrava-se assim no centro do problema, quais eram as condições concretas das sociedades onde se ia a captivar. Ledesma reconhecia que, e são páginas importantes, que circulavam vozes muito críticas sobre o comportamento dos portugueses, que seduziriam, dizia, com fraude e engano os habitantes dessas regiões, atraindo-os para os portos com bagatelas e outros objetos de pouco valor e, por vezes, nem sequer renunciando ao uso da força para os compelir. Uma vez embarcados, prosseguia, transportavam-nos da Europa para onde os revendiam sem que aqueles homens conhecessem o destino que os esperava. Se isto é verdade, comentava Ledesma, todos aqueles que participavam neste comércio, desde os negreiros até os que adquiriam os escravos, encontravam-se em estado de danação até os alforrar. Também se nunca vão recuperar o seu preço. Portanto, a posição de Ledesma é muito forte. É uma reação aos argumentos de Oliveira, que tinham sido imprimidos, tinham circulado. A emancipação parecia assim voltar a ser uma perspectiva teologicamente fundada. As tradicionais justificações dos portugueses, bulas e escravidão legal, saíam enfraquecidas, até porque a solicitação por um maior respeito das formas legais de compra e venda dos escravos em África foi acompanhada de uma seca recusa do argumento da conversão. Escreve ainda Ledesma, não vale dizer que é lícito capturar os africanos e os reduzir à escravidão para que aprendam a fé, porque a fé deve ser ensinada e transmitida na máxima liberdade. Por isso Deus não aceita um semelhante modo de trazer a fé. Nos anos seguintes, exponentes da escolástica espanhola com experiência direta da realidade do Novo Mundo, como o dominicano Tomás de Mercado, autor de uma suma de tratos e contratos, veem sempre como há uma interação entre matéria econômica e matéria teológica, publicadas em 1569, ainda polemizariam contra o que chamavam labirinto da legislação portuguesa sobre a escravidão dos africanos, criticando os que se espantavam da crueldade que usam os turcos com os cristianos cautivos, porque os cristãos, dizia Mercado, usam mais crueldade ainda com os que pretendem converter. E ironizando sobre os esforços moralizadores do rei de Portugal e do seu conseco de consciência. Portanto, digamos, Mercado está atacando
o sistema institucional que justificava a escravidão. Todavia, havia sinais de uma transformação silenciosa na cultura jurídico-teológica do Império. Temos já visto o debate de Oliveira, as posições dos mártires, as aulas de Ledesma. Em 1569, por exemplo, a Mesa da Consciência legitimou uma expedição contra o Império de Monomotapa na África Sud-Oriental, usando pela primeira vez os argumentos de vitória. As bulas quatrocentistas pareciam ter perdido toda a capacidade de justificar uma conquista. Apesar de não serem oficialmente recusadas, a posição de vitória começava a ser recebida. Nos anos 70 do século XVI, vários teólogos chegaram a sustentar que, se eram 7 os justos títulos de vitória, pelos quais, cito, os índios ocidentais puderam vir na potestade dos espanhóis, o mesmo se deve entender dos orientais na dos portugueses. Portanto, digamos já exatamente uma extensão da Relexio de Indis ao contexto português. Entre os que agora pretendiam aplicar as teses de vitória ao Império Português, havia o sucessor de Ledesma na cátedra de Prima em Coimbra, o dominicano Frei Antônio de São Domingos, também deputado da Mesa da Consciência e já professor de teologia no convento de Lisboa. Isto é, as posições de vitória, agora explicitamente usadas, eram mantidas pelos que estavam em posições cimeiras, quer no ensino universitário, quer na Mesa da Consciência. Antônio de São Domingo continuava também a manter que, se com os gentios as armas não servem para nada, de toda forma, foi lícito ao Papa enviar pregadores aos insulanos, ou seja, exatamente os argumentos de vitória, que permitiam justificar, por exemplo, os monopólios. Tratava-se de uma estratégia para recusar a tentativa de autores como o jurista espanhol Fernando Vázquez de Menchaca, que usava então os argumentos de vitória para negar os direitos dos portugueses sobre as rotas oceânicas, o monopólio das navegações. Seja como for, a poderosa, apesar da necessidade de ler sempre no contexto específico dos debates concretos estas tomadas de posição, a poderosa lição do mestre de Salamanca, de Vitória, tinha penetrado até o fundo a cultura teológica portuguesa, não só entre os seus confrades. Apesar de ser uma posição problemática, porque como as bulas não eram rejeitadas, se podia usar vitória, mas não se podia dizer explicitamente que se estava usando vitória. Um exemplo disto e do silêncio acerca do seu nome é fornecido pelo caso de um agostiniano, Francisco de Cristo, que teve breves experiências como docente de teologia em Coimbra naqueles anos. Se nas suas anotações manuscritas a Summa Theologia aderia plenamente às doutrinas de vitória sobre os direitos dos não-cristãos, chamando-os por nome pela primeira vez, finalmente encontra-se o nome de Vitória, no comentário ao terceiro livro das Sentenças de Pedro Lombardo, publicado em 1585, portanto numa obra destinada ao público, dedicava-se ainda a uma aberta refutação daqueles dois autores, com base no princípio pelo qual, depois que o Evangelho foi suficientemente promulgado, como já aconteceu nesta idade, ninguém pode estar sem a fé explícita de Cristo e, portanto, digamos, isto autorizava tudo o resto. Apesar de tudo, razões práticas ainda desaconselhavam de se entregar à terra incógnita que a recessão oficial dos fascinantes argumentos de vitória representaria, abandonando as bulas papais. Mas a pluralidade de vozes que participaram nos debates sobre o Império nas décadas anteriores, sob a atenta vigilância da Inquisição e da censura, nunca devemos esquecer isto. Ou seja, não é um debate livre, como poderíamos pensar, fora do contexto. Demonstra a centralidade assumida pelas alternativas então propostas, que a Mesa da Consciência procurou filtrar e atenuar, mas também aceitar lentamente. Frente a um mundo em transformação rápida, tentava-se atualizar as categorias da tradição. Tal como em Espanha, também em Portugal foi no âmbito da reflexão dos teólogos, a partir dos dominicanos, que chegaram às formas mais explícitas de contestação contra a pretensa justiça e moralidade do imperialismo da coroa.
Não se tratou apenas de denúncias públicas, como a do ex-dominicano Fernando Oliveira. Houve igualmente cautelas e reservas eloquentes avançadas por figuras como Bartolomeu dos Mártires, entre os finais dos anos 40 e o início dos anos 50, ou Frei Martim de Ledesma na década seguinte. Relida nos seus contextos, não parecem ter sido nada óbvias estas posições. Antes, refletem uma época da história religiosa e cultural portuguesa que merece ainda muita atenção. Obrigado.